A gente vai seguir, então, agora ouvindo especialistas, como fizemos ao longo da programação. A gente conversa com o engenheiro civil Sérgio Eisenberg. Espero ter pronunciado o sobrenome do senhor da maneira correta. Ele é mestre em transportes pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito boa tarde, o senhor me ouve bem? Ouço bem. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Sérgio, uma grande questão agora é quanto tempo é possível, em quanto tempo é possível, é viável restabelecer ali o trânsito, né, o fluxo e, claro, a estrutura da marginal, que é, de novo, né, é uma pista vital para a circulação em São Paulo, na região da Grande São Paulo. Veja, Daniela, não houve um rompimento da estrutura do metrô. Houve uma invasão de água pelo fundo do poço. As paredes de concreto estão inteiras. É questão de estancar o vazamento, refazer o coletor tronco de esgoto e reaterrar o buraco. Então, é uma obra de porte, mas não é uma obra complexa. Então, isso pode ser feito e não há um desabamento de estruturas do metrô, como aconteceu no passado no buraco do Rio Pinheiros. Então, é mais fácil de resolver. Não há envolvimento com o Rio Pinheiros. Então, a coisa fica muito mais simples. E as providências de contingenciamento da crise, uma vez que identificou que era o coletor e que não era o rio, então, liberando a pista expressa da marginal, providências foram tomadas com cautela, com cuidado, no sentido da retomada da movimentação, da mobilidade, com a segurança possível. Então, administrando bem um problema grave. Ótimo. É importante essa leitura que o senhor já faz, que abarca mais do que apenas a tecnicidade, também uma avaliação sobre as ações que foram tomadas de saída pela gestão pública, tanto prefeitura quanto governo do estado. O que o senhor explica é exatamente uma dúvida que ficou pela manhã, né? Se havia ali encontrado, digamos, né, o tatuzão, o leito do Tietê ou uma tubulação da Sabesp. A gente viu agora há pouco nessa imagem, Edu, não sei se a gente consegue voltar, que a vazão da água segue, professor, ou seja, ainda não se conseguiu, digamos, estancar aí o vazamento dessa tubulação, que o senhor mesmo diz é a primeira medida efetiva ali para tentar resolver o assunto. Seguindo o vazamento, há chance de novos pedaços da marginal cederem? Veja, o processo no começo começou devagar, com um pequeno buraco, rapidamente abriu e agora está avançando muito devagar. A tendência é entrar em equilíbrio e parar de cair. Por isso que estão estudando já a possibilidade de abrir a pista central. Já perceberam, estão monitorando, verificando que está parando o desabamento de terra no entorno do buraco. Chega uma hora que estabiliza, não cai mais. Fica só como está. A dificuldade de estancar o vazamento, se fosse uma adutora, você fecha um registro e não vem mais água. Não é esgoto. E não há como parar a chegada de esgoto, porque ele vem das residências, dos prédios e é de uso contínuo. Então, enquanto não se conseguir fazer um desvio provisório, Perfeito. um canal provisório para esse esgoto, ele continuará vazando. Esse é o processo. Um desvio provisório, refazer o coletor tronco de esgoto e depois tampar o buraco. Ou seja, né, professor, a gente vai ter que ter aí o envolvimento da Sabesp muito forte, porque é uma estrutura da Sabesp. Então, você chegou agora, o Sérgio estava explicando aqui pra gente, ele é mestre em transportes pela USP, ele estava explicando pra gente qual é o passo a passo. A gente vê que o vazamento não parou, ele explica, é a coleta de esgoto contínua. Não tem como você travar a coleta de esgoto, ainda mais numa cidade como São Paulo. Então, a Sabesp vai precisar fazer uma obra, primeiro, para desviar esse esgoto que está sendo coletado, e aí, a partir disso, é que você começa esse trabalho de drenar e de recuperar. A princípio, Sérgio, então, o senhor entende que nesse momento está controlada a situação. Não há risco, por exemplo, em manter o fluxo de carros na via expressa ali ao lado, né, de onde ocorreu esse grande acidente. Perfeito, a distância é bastante grande, então mesmo que caia mais um pouco, não chega até lá. Há um limite de ângulo de equilíbrio da Terra. Dependendo da profundidade do buraco, você tem um ângulo de 45 graus, 40 graus,
para chegar na superfície, mas que aquilo não cai porque entra em equilíbrio. Fica suficientemente suavizado aquele buraco de tal forma que não cai mais, para de cair. Aí é preciso desviar o fluxo de água, o fluxo de esgoto, por um canal provisório a céu aberto, ali do lado aberto, ali mesmo, para poder trabalhar no coletor. É um trabalho por etapas, mas que trabalhando 24 horas por dia, com equipe, com equipamento, se consegue fazer relativamente rápido isso. E com a pista central e talvez liberando agora, que é o que estão estudando, a situação de trânsito atinge muito próximo da normalidade rapidamente. Sérgio, deixa eu convidar o meu colega Yuri Pita, também analista aqui da CNN. Ele quer conversar com o senhor. Obrigado, Dani. Boa tarde, Sérgio. Queria retomar a comparação que o senhor fez com aquele acidente lá no metrô em Pinheiros em janeiro de 2007. Lá, pelo que eu me lembro ali, houve um colapso da própria obra e uma proporção muito maior. Teve muito mais tempo ali para se recuperar, retomar todos os trabalhos. E nessa questão do que você mencionou, do trânsito, o fato de a gente ter trânsito pesado ali na Marginal pode causar algum outro impacto mais sério? Necessita algum tipo de monitoramento mais sério para evitar novos colapsos aí da pista? Sim, é preciso monitorar completamente não só o piso da Marginal, como também é preciso monitorar também a evolução da estrutura de concreto do próprio metrô. A gente está com o Sérgio ainda aqui na linha ou a gente perdeu o sinal? Perdemos o sinal. A gente estava ouvindo o Sérgio Eisenberg, ele é mestre em transportes pela USP, estava nos ajudando aqui a entender exatamente quanto tempo deve levar, qual o passo a passo para mitigar essa crise. A gente conseguiu retomar o engenheiro Sérgio Eisenberg, ele é mestre em transportes pela USP, estava nos explicando aqui exatamente o passo a passo para retomar. Será que eu consigo colocar o Sérgio aqui comigo no telão? Vamos ver. Pronto, Sérgio e Thaís aqui comigo. Acho que o senhor estava ouvindo a Thaís, ela apontaria exatamente um custo extra que vem para a empresa concessionária responsável pela obra, né? Que estava se preparando para fazer grandes investimentos, mas vai ter que arcar com o conserto, em especial se ficar provada que houve ali uma falha de engenharia, da falha do projeto, né? Qual o tamanho do custo, assim, para quem está em casa entender? Gente, a obra de metrô é muito complexa e é muito cara. Eu queria ouvir o Sérgio se ele consegue dar aí a dimensão do tamanho do problema, falando disso, né? Custo extra. Veja, o custo do congestionamento normal na cidade de São Paulo por ano é mais de 40 bilhões. Se a gente tiver um problema agravando isso durante um mês, 2 meses, a gente vai ter uma fração de 40 bilhões de gasto de congestionamento por custo de oportunidade, por perda de horas, por perda de produção. Então, a gente está falando de um custo de centenas de milhões de reais difuso para a sociedade por conta do congestionamento. É interessante a gente entender por que aconteceu esse acidente ali. Aquele coletor tem centenas aí de metros, vários quilômetros. Por que lá aconteceu? É evidente que há uma relação com a obra do metrô. A obra do metrô permite movimentação do solo e isso permite trincas. As trincas, com água, a água vai vazar. A água vaza, ela encontra um caminho. Então, ela encontrou o caminho que foi aquele poço aberto do lado e minou no poço. Começou devagar, porque todo vazamento começa devagar, mas conforme a água vai passando, ela vai aumentando o fluxo. E foi esse processo de vazamento que começa devagar e vai aumentando de fluxo que permitiu que as pessoas tivessem tempo de sair daquele buraco, procurar abrigo. Então, ninguém se machucou, só 2 pessoas chegaram a se molhar naquela água fétida de esgoto. Então, foi um processo que não foi um desmoronamento da obra do metrô, foi uma invasão de água por conta de um solapamento que está relacionado com a construção daquele buraco do lado do coletor. Aquela construção permitiu um trincamento no coletor, aquele trincamento
permitiu que a água entrasse na base do coletor do tronco de esgoto e essa água foi achando um caminho até que encontrou o caminho para o poço. Essa é a provável gênese do acidente. É isso, gente. Eu queria agradecer muito Sérgio Eisenberg. Ele trouxe para a gente aqui a dimensão, o custo do trânsito em São Paulo. 40 bilhões. É carga que fica presa, não chega na hora, tem perda envolvida, é logística. Tudo isso tem custo. Imagina quando você tem um problema desse tamanho de novo, né? A artéria central, uma das artérias aí mais importantes para a cidade de São Paulo. Muitíssimo obrigada, meu caro, pela disposição, pela didática e estamos contando com o senhor porque, como o senhor deixou bem claro, né, de hoje para amanhã isso aí não se resolve. É verdade. Disponha sempre. Obrigado.